R-Type Final 2 está entre nós. E a polêmica já começou na internet, como não podia ser diferente, né? Tem gente que fala que é o melhor shoot'em up já feito, tem gente que fala que é a pior coisa que já saiu. Acho que é importante se perguntar, antes de mais nada, se R-Type Final 2 é pra você. Porque, bom, ele definitivamente não vai agradar a todo mundo. Só para esclarecer para vocês rapidinho o que aconteceu com o desenvolvimento desse jogo. R-Type Final 2 foi uma campanha que saiu no Kickstarter lá para o meio de 2019. E essa campanha foi se enrolando e demorando e se atrasando, como é normal de acontecer nas campanhas de Kickstarter, até que em 2021 eles lançaram o jogo antes no mercado do que para os apoiadores do Kickstarter. Eu, por acaso, sou um dos que apoiou e o jogo ainda não chegou na minha mão. Quer dizer, já tem para vender nas lojas, já tem para vender online e nada do jogo na minha mão. Então assim, eu já vou, antes de mais nada, dizer que eu estou absolutamente frustrado com o fato de que eu paguei por um jogo, eles desenvolveram o jogo com a minha grana e eu não recebi. Pois é, mas ele está falando, e esse jogo que está rolando aí atrás? Isso é uma outra versão online que eu comprei para o PlayStation 4 porque eu não queria perder o timing desse review, né? Eu queria jogar o jogo também, né? Então eu tive que comprar uma segunda cópia. O que eu já não acho que seja tão ruim assim, porque com isso a minha cópia de Switch vai ficar guardada, e se me der no saco, e provavelmente vai dar, eu vou poder vender ela, lacrada. E por que eu estou falando isso de vender o jogo, sendo que ele nem chegou na minha mão ainda? Pois é que eu não estou muito contente com ele, e vou explicar para vocês os motivos. Vamos usar um exemplo aqui, bem fácil, né, com banda de rock, que é uma coisa que eu gosto, né, eu sempre faço os exemplos com banda aqui no canal, para exemplificar o que aconteceu com a R-Type Final 2. Vamos pegar uma banda aqui notória pelo sucesso dela, vamos pegar o Iron Maiden. Vamos dizer que um belo dia, o Iron Maiden, que foi esse ícone, né, pro heavy metal, né, no mundo, um dia eles resolveram se aposentar. Beleza? Cansaram da vida de banda, resolveram se aposentar. Ok. Eles se aposentaram, não vão mais lançar disco, a banda não vai mais existir, né? E aí, vem alguém com muito dinheiro e compra os direitos do Iron Maiden. Inclusive os direitos de nome, de fazer show, de fazer banda, de fazer música e etc. Né? Ok. Aí essa pessoa com muito dinheiro pega e dá pro filho, que tem uma banda de garagem, o nome Iron Maiden e fala, vai, continua com a tua banda, segue com a tua banda de garagem aí e usa o nome Iron Maiden. O que vai acontecer? Cedo ou tarde vão aparecer CDs com o nome Iron Maiden no mercado para vender. Você que é fã de Iron Maiden vai pegar o CD, vai comprar o CD, vai ouvir o CD e vai falar, mas que porra é essa? O que é isso? O que é isso? Isso não é Iron Maiden, isso tem o nome do Iron Maiden, isso é oficialmente o Iron Maiden, mas o que é isso, cara? Não tem nada a ver. Pois é, foi o que aconteceu com a R-Type Final 2. A tal da Grandzella, que parece que tem uns caras que eram da Irem, né? Desenvolveu o jogo. E, bom, cometeram todo tipo de deslize que se pode imaginar. O fato é que a R-Type Final 2 é uma farsa. Uma grande mentira publicitária até no nome. Porque, veja bem, existia um R-Type Final. E ele não foi o final da série? Como pode existir um R-Type Final 2? Não seria melhor se eles tivessem chamado o jogo de R-Type Epílogo? Esse tipo de mentira publicitária não é exclusivo aqui, né? Visto que, por exemplo, Final Fantasy vem sendo chamado de Final desde o primeiro jogo e acho que está na 34ª edição, né? E mais recentemente a gente tem o Doom Eternal, né? Que apesar do nome a gente sabe que o jogo tem fim, ele não é eterno. Piadas à parte, desde que eu vi esse jogo sendo anunciado lá no Kickstarter, eu pensei, mas que cacete, que nome horrível, cara, R-Type Final 2? A minha reação foi assim, será que não tem ninguém lá para dizer para os caras que esse nome tá horrível? Né? O problema é que se eles deixaram passar um nome ridículo desses, é porque eles vão deixar passar coisa bem pior e
Infelizmente foi o caso. Vale mencionar que esse jogo não tem nada da Irem nele, tá? Quem fez ele foi a Granzella, que adquiriu os direitos da Irem, e a Irem, por sua vez, faliu há muito tempo. Bom, para falar de todos os problemas do jogo, vamos começar pelos problemas, né? É sempre mais fácil. Eu vou dividir o review em alguns tópicos. Antes de mais nada, os gráficos. Os gráficos do jogo são, em si só, uma catástrofe. Alguém deve ser fã do Zack Snyder lá, porque achou uma boa ideia deixar tudo bem escuro, sombrio e realista, né? Cheio de efeitinho de luz e sombra, que, assim como na Liga da Justiça, não salvou o filme do desastre que ele foi. Tudo no jogo tem um monte de transparência esquisita para refletir luz e criar sombra, o que causa muita confusão visual e dificulta muito o jogador entender o que está no mesmo plano da nave e o que não está. Né? Você vai se pegar esbarrando em coisas e morrendo, achando que elas estavam no fundo, e sendo que elas não estão. E muitas vezes você vai achar que uma coisa era para estar no fundo e não está. Enfim, é uma zona. Você vai tentar desviar de coisa e você vai descobrir que elas estão no fundo. Você vai tentar atirar em coisas e descobrir que elas estão no plano da frente. Então, assim, alguém realmente fez alguma coisa muito errada ali no planejamento do jogo. Isso faz o seguinte problema: isso só resolve quando o jogador memoriza absolutamente tudo o que acontece na tela, em cada fase. Porque daí você não esbarra em nada, você desvia de absolutamente tudo, você vai testando morrendo, né? E isso torna o jogo bem estressante e desinteressante, né? Um outro problema que eu acho que talvez seja o maior problema, muito pior que o gráfico, é a falta de personalidade do jogo. Cara, basicamente todas as fases parecem mais ou menos ter o mesmo tema, com raras exceções. Parece que você está jogando segmentos do mesmo estágio em diversas fases, coisa que, sinceramente, em R-Type nunca foi assim. Cada fase do R-Type 1, por exemplo, tem sua própria mecânica, tem seu próprio tema, tem suas próprias características. A música casa com o gráfico, que casa com a mecânica, e é tudo muito bem feito, muito distinto, assim, um do outro, né? E aqui você vê claramente que os desenvolvedores acabaram reciclando elementos, né, que eles criaram no jogo em outras fases e espalhando coisas aleatoriamente sem se preocupar muito com o que está indo aonde. Parece que eles não sabiam mais o que eles queriam quando estavam criando as fases, eles simplesmente falaram: faz um jogo aí onde você voa da esquerda para a direita matando bichinho e no fim você mata um boss, e era isso. E você vai me desculpar, mas isso está bem fora da tradição do R-Type. Um outro problema imperdoável são os boss. A primeira coisa que você pensa quando você lembra de R-Type é o Dobkeratops, aquele alien enorme que é o boss da primeira fase. Né? Sem muito esforço, você também lembra daquele coração da segunda fase, que tem uma serpente que entra e sai. Você lembra da Mega Battleship, que é o chefão da terceira fase, que você vai destruindo ele em módulos. Você lembra do chefe da quarta fase, que é aquela nave que chega em vários pedaços. Né? E em R-Type 2, o primeiro boss é um iceberg em forma de Dobkeratops. E a luta contra ele é infinitamente chata. Uma curiosidade aqui é que se você jogar na dificuldade R-Typer, que é a dificuldade mais alta que você pode selecionar, a luta é, bom, com ele descongelado. E sinceramente eu não entendi por que eles já não deixaram isso de padrão. Né? Por que tem a versão com gelo e sem gelo? Enfim, sei lá. Se você tá jogando R-Type, é lógico que você quer ver esse cara, né? E não sei porque eles esconderam isso. O segundo boss, a melhor forma que eu posso descrever ele são duas latas de lixo que ficam orbitando uma batata. Super legal, né? Super criativo. Parabéns, Granzella. Sim, o terceiro boss é um pêndulo que atira uns lasers. Parece sei lá, um pirulito que fica pendurado em cima da tela e dispara laser, e era isso. Pois é. Os outros boss também não são nada melhores. E ao ponto de parecer que alguém simplesmente criou umas formas geométricas tridimensionais ali, animou de qualquer jeito e colocou uma sequenciazinha de ataque ali e depois esqueceu de investir de criatividade um pouco o processo. Então ficou tudo meio, sei lá, acochambrado.
improvisado. Ainda sobre os gráficos, outra coisa que incomoda bastante é o fato de que tem elementos do jogo que não combinam uns com os outros na mesma fase, né? Tem alguns inimigos que são mais detalhados que o outro, tem partes do cenário que são mais detalhadas que as outras, e o jogo acaba parecendo uma coxa de retalho, assim, como se alguém tivesse feito uma curadoria de elementos simplesmente jogado eles ali aleatoriamente pelo cenário, sem depois jogar e olhar e ver o que saiu, né, que resultado que ficou. É meio como se a R-Type Final 2 tivesse sido gerado não por humanos, mas por uma, sei lá, uma inteligência artificial. Só que ao invés de alimentarem ela com os bons R-Type, eles alimentaram só com o Final, que, convenhamos, não é lá dos melhores, né? O maior exemplo de como os gráficos não são lá muito consistentes é a fase da nave gigante, a terceira fase. A fase toda usa gráficos poligonais extremamente simples, que talvez fossem possíveis em, sei lá, em um Nintendo 64. E logo você dá de cara com a nave, que também usa o mesmo estilo gráfico. Os inimigos vêm circulando você, tem muito mais detalhes que a nave. E a maioria dos elementos da fase e da nave são simplesmente sólidos geométricos, que tem toda a cara de ser placeholder. Olha só, cara, olha essa torrezinha, que coisa ridícula, é uma esfera. Será que não tinha ninguém lá pra falar, porra, põe uma textura aí? Não, é uma esfera, cara. Eu acabei misturando os tópicos de gráfico e jogabilidade porque muitos dos problemas causados por um criam problemas no outro, mas não, a jogabilidade também não é das melhores. Em um shmup, você não conseguir entender do que você tem que se esquivar, do que você tem que atirar, é um problema gigantesco, né? E isso vai destruir o seu jogo. Isso na R-Type Final 2 acontece o tempo todo. Você vai ser acertado por coisas escondidas no cenário, por inimigos que saem do plano de fundo e por tiros que ficam encobertos por brilhos, transparências e reflexos de luz gerados pela própria fase. Isso é culpa dos gráficos, fato, mas existe um outro problema de gameplay aqui que também é bem sério. O jogo vive de te dar susto. Toda hora você vai achar um elemento em cima de você, pronto para te matar e sem te dar a menor chance de reagir. Tem inimigo que aparece nos cantos da tela e te acertam em menos de um pixel de distância, tiro que aparece do nada, vindo de todas as direções e te acertam e te matam e você não tem chance nenhuma de se esquivar, principalmente dos lasers gigantes que gostam de aparecer do nada e te matar. O grande problema aqui é a imprevisibilidade do jogo, né? Que um shmup é algo bem frustrante. Você precisa acumular power-ups para você ter chance nesse tipo de jogo, né? E o jogo simplesmente usa recursos absolutamente injustos para te matar e tirar essa vantagem que você tem. E isso acaba completamente com a sua vontade de continuar jogando. É como se o jogo considerasse que você primeiro tem que assistir um long play no YouTube, memorizar tudo e depois começar a jogar. Esse tipo de recurso cria uma falsa longevidade e um falso senso de dificuldade que na verdade se traduz em mera frustração, né, em quebra de ritmo de jogo, o que acaba simplesmente fazendo com que o que era para ser diversão se torne aí um dever de casa, cara. Outro ponto que é impossível deixar de citar é a música, que é afetada pela mesma falta de personalidade que o resto do jogo. Não que as trilhas sejam totalmente ruins, não. Tem trilhas bem boas, por sinal. Mas elas, no geral, são bem genéricas e passam tranquilamente por ruído de fundo. Como alguém que estudou produção musical, eu posso dizer tranquilamente que qualquer das trilhas de R-Type 2 pode ser feita em 1 ou 2 dias sem muito esforço. Algumas são melhores que outras, mas você não vai lembrar de, digamos, 90% delas depois que desligar o jogo.
A maioria dos efeitos sonoros do jogo foram aproveitados do R-Type Final 1, então não tem grandes problemas e nem grandes novidades aqui, mas a música realmente deixou um pouco a desejar. Mas então quer dizer que você só vai falar mal do jogo? Não necessariamente. O maior obstáculo em R-Type Final 2 ser um bom jogo está no fato de que ele é genérico demais e não é um bom R-Type. Veja, quando você diz que vai fazer um novo R-Type, as expectativas vão lá em cima. Porque afinal, ele é um dos melhores e mais famosos shmups de todos os tempos. Eu cresci jogando R-Type. E, sinceramente, tirando o Final, que era então o mais fraco da série, até sair o R-Type Final 2, eu não me lembro de um título ruim da série. Não, eu não lembro não de um R-Type ruim, sinceramente. Um dia eu vou fazer um dossiê R-Type, que nem eu estou fazendo do Gradius, falando de todos os jogos da série, mas se você souber inglês e quiser ver um vídeo bem completo sobre o assunto, dá uma olhada no vídeo que o Shmup Junk fez sobre a história do R-Type. Tá bem completo, tá bem instrutivo. Ou seja, eles criaram toda uma expectativa em reviver um título icônico como R-Type, mas infelizmente o produto não atingiu o nível de qualidade esperado. Mas assim, nem de longe. Não que o jogo seja absolutamente abominável, horrível, não. Longe disso. Já joguei coisa muito pior. Mas, por favor, não dá para comparar R-Type Final 2 com os R-Types anteriores. Digamos que se ele não chamasse R-Type, a história seria bem diferente. Aliás, a Granzella podia ter feito isso, né, como todo mundo fez, simplesmente copiado descaradamente R-Type e dado outro nome. Quantas empresas já não fizeram isso desde, sei lá, 87, né? Teve Last Hope, Katakis, Denaris, Blazing Star, Pulstar, Rezon, Dux, Razion, Rigid Force Alpha, só para citar alguns, né? Todo mundo quis fazer o seu próprio R-Type à moda da casa. Se a Granzella tivesse simplesmente chamado o jogo de qualquer outra coisa, passaria tranquilamente por um shmup meio genérico, bastante bugado, mas ainda assim razoável e... bom, é isso que o R-Type Final 2 é, razoável. Existem pontos positivos sobre o jogo? Sim, existem. A quantidade de unlockables dele é gigantesca. Tem nave pra cacete pra abrir, o que garante uma longevidade bem razoável, bem grande pro jogo. Também gostei bastante da opção de customizar a nave e aposto que muita gente vai passar muito tempo personalizando e brincando de criar a nave dos sonhos, mudando cor, colando adesivo, enfim. Esse tipo de customização é bem inédito na história dos shmups como um todo e eu achei bem legal. Uma coisa estranha que eu notei é que, de uma maneira geral, o jogo vai melhorando para as fases mais avançadas, ou seja, o jogo começa ruim e vai melhorando. As últimas fases do jogo são melhores que as primeiras. O que pra mim, sinceramente, não faz o menor sentido. Tem até um caminho bifurcado onde você pode escolher para que lado você vai. É mais ou menos que nem o Darius, você passa por fases, faz um caminho diferente para chegar no final. E que é bem legal, mas o problema é que muita gente é capaz de nem chegar a ver essas fases, porque vão esbarrar num jogo meio medíocre, meio mediano no começo, cheio de problemas, com uma jogabilidade meio esquisita, e pode ser que nem jogue mais. Em suma, a R-Type Final 2 é um produto tosco, aparentemente inacabado e que não foi produzido aí com o carinho e atenção que a série R-Type merecia. Não é o pior shmup do mundo, também não é o melhor, tem seus momentos bons, seus momentos ruins, mas eu particularmente não consigo recomendar ele para qualquer um. A dificuldade é muito alta, os problemas técnicos são diversos e você vai acabar se frustrando bem rapidamente e achando que o seu dinheiro não valeu a compra. Mas se você está absolutamente desesperado para jogar alguma coisa com o nome R-Type, cara, compra, joga, porque tem algo lá para você se divertir. Agora, se você é das pessoas que não faz muita questão, não tem uma grande ligação, não está desesperado aí, não quer jogar necessariamente um R-Type feito por uma empresa que não tem nada a ver com a Irem e que sinceramente não faz jus de jeito nenhum ao resto da série, cara, o meu conselho, no fim das contas, é assim, a Steam e a PSN vivem fazendo promoção, espera um pouco, cara, deixa o preço cair, pega ele mais barato. Isso aí é o tipo de jogo que tem toda a cara que cedo ou tarde vai entrar
Game Pass ou na PSN Plus ou numa Summer Sale ou coisa do tipo, porque eu não recomendo sinceramente que você gaste muito dinheiro com ele não, cara, não vale. Se você achar ele baratinho, compra. E fica longe da versão de Switch, que ela definitivamente vem cheia de problema. Já foi reportado que dá lentidão, perde frame e que o jogo roda bem esquisito. Então, tenta focar nas outras plataformas. Tá? Eu queria dizer também que esse jogo dividiu opiniões, né, como eu falei no começo do vídeo. Tem gente que adorou, tem gente que detestou. E eu não detestei o jogo. Eu acho que ele simplesmente não fez jus ao nome R-Type. Eu esperava muito mais, eu queria um jogo muito mais bem acabado, muito mais criativo, muito mais perto do que eram os R-Types que eu conheci. E infelizmente não foi o que eles entregaram. Sei lá, eu acho que o jogo tem uma porção de problemas que podem vir a ser corrigidos com patch no futuro, como vem acontecendo com diversos jogos. Mas o jogo parece inacabado, não muito inspirado, né, sofrendo de uma falta de criatividade e de polimento gigantesca. Não é, como eu falei, o pior jogo do mundo, ele é jogável, pode vir a ser divertido, você pode se divertir com ele, ele é feito para ser acabado diversas vezes, porque tem um monte de nave para abrir, mas, sinceramente, tá longe de ser o que eu diga, nossa, que jogo legal, que jogo lindo, vai lá e compra, você vai se divertir, certeza, não. Infelizmente eu não consigo ser tão otimista a esse ponto não. Tá, eu gastei umas 10, 20 horas nele talvez, acabei 2 vezes e pra mim deu, não tenho vontade de voltar nele mais não. Bom, mas enfim, deixa aí depois seu comentário, se você já jogou, se você gostou, eu quero saber o que mais que as pessoas pensam do jogo. E me desculpa aí se você de repente ficou ofendido com o que eu falei do jogo, mas, cara, esse canal aqui é pra eu dar minha opinião, então é o que eu vou fazer. Bom, é isso, gente. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado por ter assistido o vídeo. E a gente se fala aí mais pra frente, que tem mais assunto pra falar logo em breve. Até mais.